Eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Tem muita coisa envolvida aqui hoje. É uma alegria muito grande estar aqui na Assembleia de Deus Bom Pastor. É uma felicidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Bruno, que me fez o convite para estar aqui juntamente com a amada igreja. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, pastor, a sua esposa, os seus filhos, como também o seu ministério. Nós nos encontramos ali em Porto Cristo, final de semana passada, creio, e estávamos falando sobre a dificuldade que é pastorear, né? A dificuldade que é fazer a obra de Deus com responsabilidade. É muito difícil fazer as coisas de maneira correta. E ele falou, às vezes a gente desanima, pastor, e eu oro a Deus, porque às vezes a gente pensa em desistir. Eu disse, essa é a mais grande prova do chamado, pensar em desistir, né? Mas o nosso Deus é aquele que chama, que capacita, que envia e que respalda. Que o Senhor possa continuar te abençoando, pastor Bruno, em nome de Jesus. Irmão, tem 9 anos que eu não prego em português, aí fica... É complicado para quem prega em português pregar em espanhol, e agora está o contrário para mim. Eu quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora Sara. É um prazer. Irmãos, eu não tinha nem que pregar mais aqui nada, não é? Pregar nada. Essas mulheres são verdadeiros tanques de guerra. Eu estou com vontade de ficar por aqui, ligar para Ricardo e dizer, pastor, e aí, eu vou me mudar para Figueiras e vou ficar por aqui. Já passei vergonha ali, irmão, chorei muito, senti a presença de Deus. Jesus estar aqui de uma maneira muito forte, né? Muito forte. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor e saludando a pastora Sara, está saludando também o pastor dessa igreja, o pastor presidente de vocês, que o Senhor possa estar abençoando esse ministério em nome de Jesus. Meu querido amigo Willer, né? Sua esposa, nossa irmã Geni, ali o Elito, não, eu saudei a esposa e também saudei a querida Geni. Eu sei diferenciar, já convivi e sei diferenciar as duas. E é uma alegria muito grande estar revendo esses amigos queridos. Tem muito sentimento aqui envolvido, irmãos. Eu sou um pregador muito chorão, viu? Se eu começar a chorar aqui, o irmão não olha não, porque eu tenho vergonha também de chorar. E são pessoas que eu amo muito. São pessoas... Há muitos anos atrás eu cheguei aqui nessa cidade com a minha esposa, minha filhinha, morando em uma furgoneta, né? Morando em uma furgoneta. E o nosso Deus é um Deus de mistério e de poder. Fale quem quiser falar da Assembleia de Deus, irmão, mas nós nascemos no fogo. Vamos viver no fogo e vamos ser arrebatados no fogo. E quando eu estava vindo para cá, o irmão que estava comigo na furgoneta fez uma live. E uma mulher entrou na live que eu nunca vi na minha vida. E ela entrou na live, vindo para cá, para Figueiras. E ela disse, homem, eu tenho um negócio contigo. Estou te trazendo para esse país para realizar a obra que eu tenho na sua vida. Vou te provar. Vou te moer, mas vou te exaltar. Nunca se esqueça desse dia que eu estou falando contigo. E cheguei aqui, irmãos, e o William e Geni e Jane, os três, e o Elito, abriram
a porta da casa, me deram um quarto para me ficar com a minha esposa. As minhas coisas, os móveis que eu tinha, ficaram tudo dentro da furgoneta, estacionaram do lado de fora da casa. E nós ficamos ali um mês. Eu não tinha documento. E o William emprestou o documento dele, alugou um apartamento. A gente conseguiu alugar um apartamento no centro com 4 quartos. Só era eu, Mariana e Sofia. Jesus deu quarto sobrando, da furgoneta para um apartamento de 4 quartos. E nós ficamos aqui e o Senhor nos honrou de maneira extraordinária, não é? E a gente vê a Bíblia se cumprindo quando a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. A vitória de Davi, irmãos. Davi tinha muitos inimigos, mas a vitória de Davi estava em Jonatas, né? Porque Davi não estava tomando o trono de Saul, Davi estava tomando o trono de Jonatas. Jonatas ia herdar o trono. E Jonatas tinha tudo para ser inimigo de Saul, mas Deus foi lá. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus vai levantar amigos de verdade para te ajudar, para chorar com você, para comer sal com você. Aleluia. Deus te abençoe, William. Que Deus possa te devolver 100 vezes mais, meu irmão, em nome de Jesus. A sua família, os seus filhos, a sua casa. Hoje eu sou pastor ali em Maiorca, em Palma de Maiorca. Moro em uma casa na beira da praia. De tarde eu desço, tem uma terraça com um toldo bem grande assim. Eu não sou rico não, mas esse estilo de rico, né? E aí eu sento lá para tomar um café com a minha esposa. Lembro da furgoneta. Oh glória, graças a você, a Deus e a você, William, não é? Então, irmão, quando Deus colocar no seu coração para ajudar, semeie. Você pode estar fazendo uma grande obra. Você pode estar fazendo uma grande obra, né? Eu quero louvar a Deus também pela vida da minha sobrinha que está ali comigo, Rebeca, não é? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Amém? Eu sempre passei 20 anos da minha vida como itinerante, viajando o Brasil. A primeira vez que conheci a Europa em 2007. Eu estive pregando aqui na Espanha, Londres, 2007, quando quase ninguém vinha para cá pregar. E hoje eu sou pastor de igreja, estou pastoreando a igreja, então tem praticamente 10 anos que eu não saio para pregar, não é? E estou voltando hoje. Eu quero agradecer a vocês por me permitir sentir isso de novo. Como é bom, irmãos. E Jesus preparou. Eu estava esses dias tão tristinho. E Jesus disse: eu vou alegrar teu coração. Colocar você para pregar em português. Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra. É uma alegria. Passei minha vida inteira pregando em evento de mulheres. E eu tenho um trabalho de mulheres que eu faço na internet que se chama Matrix Feminina. É onde eu falo sobre 3 princípios fundamentais para as mulheres, que é ela reconhecer a sua essência, o seu valor e o seu propósito. A solução para o mundo, escute o que eu vou te dizer, a solução para o mundo está na restauração das mulheres. No dia que as mulheres se posicionarem com a sua essência, o seu valor e o seu propósito, o mundo cambiará. A igreja vai cambiar, a igreja vai mudar. Satanás sabia disso. Por isso ele primeiro atacou a mulher no Gênesis. Desconfigurando a mulher, desconfigura tudo. Irmão, se a gente tem um homem dinâmico na igreja, em uma empresa, em qualquer área, dinâmico, um homem batalhador, um homem, mas ele tem uma mulher débil, uma mulher fraca, uma mulher murmuradora, igreja não vai para frente, empresa não vai para frente, nada vai. Agora, o homem pode ser até um pouco, desanimado, meio fraco, mas se tem uma mulher forte, uma mulher dinâmica, a família vai para frente.
frente, tudo vai para frente. É você, minha irmã. É por isso que Deus falou com Noé: Noé, entra primeiro você na arca, vai você na frente. Parece que Deus é machista, mas não é. Primeiro você, siga a ordem. Atrás de você, os teus filhos. E por último, está escrito assim, a tua esposa. Noé na frente, os filhos atrás de Noé e a esposa por último. Por quê? Porque é Noé que dá a direção. É Noé que dá o caminho. Os filhos vão seguindo os passos do pai. E a esposa vai sustentando tudo lá atrás. Quando Noé desanima e tenta voltar, ela diz: ei, Noé, desanima não, que os teus filhos dependem de ti. Eu estou aqui atrás. Quando o menino tenta desviar para a esquerda, ela diz: volta, segue teu pai, vamos para a igreja. Diga para a irmã que está do teu lado: você é uma bomba na mão de Deus. Aleluia. Oh, glória. Neemias, capítulo de número 6. Versículo de número 3. Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Está escrito: então lhes enviei um mensageiro para dizer-lhes: eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque suspenderia e deixaria a obra, enquanto fosse ao vosso encontro. Pai querido, está aqui a tua igreja, é a tua noiva. O Senhor sabe o que ela necessita. O Senhor sabe o que quer falar com ela. Fala conosco, segundo a tua vontade. Não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir. E te prometemos que te glorificaremos. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Lá em castelhano não posso fazer muito isso, então, para matar a saudade, por favor, irmãos, não é para matar a saudade, vira para o seu irmão e diga para ele: dar glória a Deus aqui é de graça, viu, irmão? Fica à vontade. Aleluia. Meus queridos, Israel é apresentado na Bíblia como a esposa de Jeová. O livro de Cantares de Salomão é um dos livros mais amados e respeitados pelos judeus, porque eles entendem que ali é a revelação de Jeová, o seu amor por sua esposa Israel. O relacionamento de Deus com Israel sempre foi um pouco conflitivo. Israel, por muitas vezes, traiu o Senhor, abandonou a sua fé, entristeceu o coração de Deus. Israel era como uma montanha russa. Um dia ela estava lá em cima com Deus e outro dia ela estava lá embaixo, distante dos princípios e dos preceitos do Senhor. O reino de Israel sempre foi unificado quando reinou Davi, Salomão, Roboão e o primeiro rei Saul. Mas quando Roboão, o neto de Davi, assumiu, o reino foi dividido em duas partes: reino do norte, reino do sul. 20 reis passaram em Israel no reino do norte, 20 reis passaram no reino do sul. Entrava um rei temente a Deus, Israel adorava o Senhor. Saía um rei temente a Deus, Israel abandonava o Senhor. O nosso Deus sempre tratou com a nação. E Deus, quando queria tratar com Israel, ele trazia as enfermidades, as pragas. Quando ele queria tratar com Israel, ele fechava o céu.
e parava a economia da nação. Quando Deus queria tratar com Israel, ele trazia os inimigos, as nações inimigas, para tratar com a nação de Israel. A Bíblia Sagrada diz que Israel não deu ouvidos ao Senhor, desobediente, mas Deus nunca deixou de falar com a nação de Israel. Ele sempre levantava os profetas para alertar a nação de Israel que o juízo de Deus viria. Por meio de Jeremias, Jeremias profetizou e disse que o juízo de Deus viria sobre a nação de Israel por causa da sua desobediência. O profeta messiânico, o profeta Isaías, também profetizou que o juízo de Deus viria sobre a nação de Israel por causa da desobediência, mas eles não deram ouvidos. Então Deus levanta, como um dos seus juízos, a nação de Babilônia, Nabucodonosor. E com seu capitão do seu exército e com todo o seu poder bélico, Nebuzaradã, ele invadiu Jerusalém. A primeira invasão de Nabucodonosor, ele dominou Israel e fez uma aliança política e de domínio sobre a nação com impostos. A segunda invasão de Nabucodonosor sobre Israel, ele humilhou a nação e levou uma remessa dos jovens cativos à Babilônia. E pela terceira investida de Nabucodonosor, com Nebuzaradã, ele destruiu completamente a nação de Israel. Queimou os muros, destruiu o templo, levou os utensílios sagrados do Senhor, da casa do Senhor, para a Babilônia. A Bíblia diz que ele queimou a casa dos grandes e a casa dos pequenos. Israel agora está desolado. Lamentações vai dizer, caiu a coroa da nossa cabeça. Nós já não temos mais alegria de cantar nas praças. Os jovens já não profetizam mais. A nação de Israel está destruída e em vergonha. Então, o Senhor vai falar com a nação de Israel sobre um tempo de restauração. Porque o nosso Deus corta e não sai sangue, irmão. O nosso Deus, ele é misericordioso. E Deus vai levantar o próprio profeta Jeremias. E Jeremias está dentro de Jerusalém profetizando para a nação. Nesse mesmo período, Ezequiel está dentro de Babilônia, cativo, profetizando para a nação de Israel. Ezequiel, capítulo de número 37, vale de ossos secos, quando ele diz, profetiza aos quatro ventos, ó Espírito, sopra neste vale. Todo este vale é a casa de Israel. E eles dizem, acabou a nossa esperança, estamos destruídos. E o Senhor diz, eis que abrirei as vossas sepulturas, e farei sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. O Senhor, portanto, traça um projeto de restauração e de reconstrução para a nação de Israel. Irmão, Deus nunca perdeu e nunca vai perder para Satanás. É interessante que Nabucodonosor destruiu a nação de Israel com 3 investidas. E com 3 investidas, Deus restaura a nação de Israel. A primeira investida foi pelo homem chamado Zorobabel, que foi a Jerusalém para restaurar o templo do Senhor. Ele restaura o templo. É aí que Ageu diz que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Quando a Bíblia diz que é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, essa casa será restaurada. Então Zorobabel vem na primeira investida e restaura o templo. Vem a segunda ordem e agora vem Esdras. Zorobabel veio para restaurar o templo. Esdras vem para restaurar o culto, para restaurar a doutrina, para restaurar os princípios, para restaurar a palavra de Deus no meio da nação. E a terceira investida é Neemias. Depois que o templo está restaurado, depois que o culto foi restaurado, Neemias vem para restaurar os muros da nação de Israel, a identidade da nação de Israel. Neemias recebeu essa autoridade de Deus para restaurar a nação. Israel ficou cativa 70 anos. E é interessante que era 70 anos que a nação de Israel devia ao Senhor de dízimos.
Porque a ordem de Deus era que se plantasse na terra durante 6 anos. E o 7º ano a terra tinha que descansar. Israel tinha que confiar que esse 7º ano inteiro de descanso, Deus ia suprir a necessidade deles, ainda que eles não estivessem plantando. O 7º ano de descanso era dízimo ao Senhor. Eles passaram 490 anos negando o 7º ano de dízimo ao Senhor. Eles diziam: não, nós plantamos no 6º, no 7º temos que plantar também, nós temos que colher. E eles não honraram a Deus, e Deus foi anotando e guardando tudo, porque na minha Bíblia Sagrada diz que o nosso Deus escreve. Pastora Sara, no Velho Testamento não tinha língua estranha, mas Deus escreveu na parede. Aleluia! Deus é um Deus que escreve. Jesus escreveu no chão. Tudo que nós fazemos está escrito no livro de Deus. Israel pensou que Deus tinha esquecido, e Deus diz: agora chegou a hora de cobrar os anos de dízimo que vocês me devem. E eles ficaram 70 anos. Quando os 70 anos se cumpriu, a Bíblia diz: saiu a ordem a Neemias, volta para restaurar. Diga para quem está do teu lado: está tudo anotado no livro de Deus. Neemias volta para restaurar os muros da cidade. E quando Neemias volta para restaurar os muros, nós aprendemos algumas lições, porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus restaurador. Deus restaura. Ele reconstrói. Agora você precisa entender e não se esquecer que sempre que Deus restaura multiplicando. Aleluia! Sempre que Ele te restaurar, Ele restaura multiplicando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós, a igreja, fomos preparados por Deus para vencer. É impossível a igreja perder. Nós entramos no ringue com o resultado já garantido. Preste atenção. Ele te comprou com sangue. Ele te revestiu de autoridade. Colocou um capacete na sua cabeça, calçou os seus pés com a preparação do evangelho, colocou fogo para pisar em serpentes e escorpiões. Ele colocou o escudo da fé, a espada do Espírito, do lado direito um anjo, do outro lado outro anjo. Dentro de você Ele colocou o Espírito Santo, lhe deu o poder do nome dele para você usar. É impossível você perder, é impossível você sair derrotado. Então por que o diabo ganha, pastor? Ele ganha por WO. Ele ganha porque o crente desiste, mas não porque perdeu. É impossível você perder. Satanás está derrotado. É impossível resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente perde quando desiste. Alguém do lado de fora joga uma toalha no meio da luta, e aí você perde. Ou perde porque você não comparece. Mas se você estiver lutando, é impossível você perder. Ele está perdido, ele restaura muito. Pastor, porque o senhor não conhece minha vida. Não tem escapatória para Satanás. Se ele tomar alguma coisa tua e para de orar e cantar que o diabo vai restituir, Satanás não restitui nada para ninguém. Quem restitui e restaura é Deus. Eu restituirei os anos que foi consumido pelo gafanhoto. Se o diabo tomar alguma coisa, dá glória a Deus, não murmura não, dá aleluia. Se ele não tomar, você adora. Se ele tomar, multiplica a adoração, porque sempre que Deus restaura, Ele restaura multiplicando. Quando alguém roubava uma ovelha e um boi de alguém, na lei de Deus está escrito: tem que restaurar 5 bois e 4 ovelhas. Quando ele toma
toma tudo de Jó. Na hora que Deus vai restaurar, Deus restaura multiplicando. Eu não entendi. Se o diabo fizer seu filho desviar, glorifica multiplicando. Ele saiu cantando, vai voltar cantando, pregando, entregando profecia, revelação. Deus restaura multiplicando. Diga para quem está do teu lado: Deus vai te dar tudo em dobro. Ele vai restaurar em dobro. É mais, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deixa eu voltar a pegar o costume, eu estou me acostumando. Daqui a pouco já está começando a acender a turbina da direita. Oh, glória, aleluia. Deus restaura multiplicando. Agora, tem algumas características na restauração de Deus. Quando Neemias escuta a notícia, porque Neemias é uma pessoa interessada nas coisas do reino. Ninguém precisou falar nada, foi ele que perguntou: como está a casa dos nossos pais? Eu estava estudando esses dias e descobri de onde vem a palavra idiota. Porque a gente tem muito idiota dentro da igreja. E eu descobri que a palavra idiota vem da Grécia, que é idiotes. E o que é idiotes? O arauto saía pela cidade trocando a trombeta, anunciando aos pais de família que ia ter uma reunião, uma assembleia para discutir os assuntos do reino. Mas aquele que ouvia e dizia: ah, isso não me interessa, eu não vou, ele era chamado de idiotes. O desinteressado pelas coisas do reino. Nós não fomos chamados para ser idiotas, fomos chamados para ser profetas. Não fomos chamados para ser desinteressados das coisas. Neemias se interessava pelas coisas do reino. Ele procura saber. E a Bíblia Sagrada mostra que muitos profetas foram chamados e veio a minha palavra do Senhor. E eu estava junto ao rio Quebar e veio a minha palavra do Senhor. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas com Neemias é diferente. É ele que se apresenta. É ele que se disponibiliza. É ele que diz: eis-me aqui, Senhor. É ele que diz: eu quero fazer. Eu quero realizar. Eu não sei se eu tenho as qualidades e as ferramentas, mas eu quero, Senhor. Deus está buscando essas pessoas que se disponibilizam para fazer a obra de Deus, que se disponibilizam para trabalhar no reino. Ele diz como é que está, ele se interessou. E quando ele ouviu dizer que os portões estavam queimados e que a nação estava em vergonha, ele diz: e eu, quando ouvi, me sentei na cinza, rasguei as minhas vestes e chorei por 3 dias. Neemias sentiu e disse: Senhor, perdoa-nos. Perdoa os meus pecados e o pecado dos meus pais. Perdoa o pecado do teu povo, Senhor. Neemias estava conectado com o reino. Irmãos, aí 2 meses que eu tive o meu filho Sam. E é interessante como Sam estava conectado à sua mãe pelo cordão umbilical. O que Mariana sente, Sam sentia. Quando ele movia, Sam se alimentava pelo cordão umbilical. Aquele que está conectado com o reino, irmão, conectado pelo cordão umbilical chamado Espírito Santo, ele sente o que o reino sente. Paulo disse: eu sinto dores de parto. Eu não sou um crente insensível, alheio, não. Eu sofro quando eu não vejo a igreja cheia. Eu sofro quando o irmão não vem. Irmão, quantas tragédias seriam evitadas se o irmão mais velho do filho pródigo dissesse: não vai não, volta aqui. Eu estou sentindo o que você está sentindo. Crentes frios, insensíveis com o reino. Mas nessa tarde, aleluia, o Espírito Santo está te conectando com o céu.
Porque tem crente que não está conectado, ele não sente nada, irmão. Para ele tanto faz como tanto fez. Mas quem é conectado, quando bota o pé no lugar, já sabe: papai está aqui. Papai está aqui, aleluia. Oh, olha se tem alguém conectado do teu lado aí. Vê se tem alguém que está ligado no 220. Vê se ele já está com cara de quem está vivo. Neemias se levanta e vai. Como que Deus vai fazer a restauração? Deus vai restaurar quando você começar a sentir a necessidade da mudança, a necessidade da restauração. Enquanto você achar que está tudo bom, que está tudo bem. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Mas todo mundo é enfermo, todo mundo necessita. Então quem são os sãos? Aqueles que são enfermos e não reconhecem que são. Aqueles que são enfermos e não reconhecem que necessita de uma mudança, que necessita de uma restauração, que tem uma ferida aí, uma gangrena, que tem um câncer aí, que precisa ser sarado, que está te consumindo, te corroendo, que está te destruindo. Enquanto não reconheça, nada vai acontecer. Ele entendeu que necessitava de uma mudança. Ele entendeu que necessitava de uma restauração. Mudança. Glória a Deus. Você quando vai pastoreando na igreja, você vai pegando experiência, né, irmão? Procura briga com todo mundo, menos com o sonoplasta. Tá tudo bem. Não procura briga não, irmão. Quando ele entendeu que necessitava, Deus começa a atuar. E ele se levanta, mas ele não se levanta de qualquer maneira. Preste atenção, Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei não era servir o vinho, o copeiro do rei era colocar a vida em risco todos os dias. Ele tinha que provar o vinho para ver que não tinha veneno. Neemias arriscava a sua vida todos os dias para um sistema, para um homem. Mas nesse dia ele vai diferente. Ele vai com um semblante triste. E servir ao rei com um semblante triste era sentença de morte. Neemias passou anos arriscando a vida por um homem, por um sistema. Agora Neemias está arriscando a vida pelo reino. Se nós arriscássemos nossa vida como arriscamos para os homens, se nós tivéssemos a mesma disponibilidade para o reino como temos para o sistema, porque eu nunca vi um crente chegar atrasado no trabalho, mas na igreja, para Artaxerxes, você arrisca a sua vida, levanta mais cedo porque tem que aparcar o carro. Eu sou pastor de chegou atrasado porque, irmão, estava buscando aparcamento e porque não chegou antes. Mas para o trabalho ele sabe que tem que chegar antes. Chega no trabalho e diz: pastor, hoje eu não vou. Por quê? Estou cansado, pastor. Cheguei do trabalho cansado, não vou para o culto hoje. Mas se o chefe ligar para ele e disser: mira, agora eu necessito de você e estou com um contrato de 15 mil euros. O cansaço passa na hora e ele aparece. Deus vai restaurar quando a gente começar a sentir pelo reino. Sentir por Deus. Por que para Deus é sempre o pior, irmãos? Por que para a obra de Deus é sempre o pior? O que sobra? A ovelha manca, com o olho caído. É disso que se trata Malaquias. Pegue essa ovelha manca que vocês estão me honrando e leve para o vosso príncipe. Se eles aceitarem, eu também aceito.
Só que Neemias vai diferente. Irmãos, tem um mistério, porque Neemias é contemporâneo de Esther, de Esdras. E a Bíblia diz que o reino está em risco de morte. Está para ser promulgada uma lei para que todos os judeus sejam assassinados. E ela, Esther, está muito bem no palácio, mas o tio diz: ei, até quando você não vai sentir pelo reino? Saibas tu que se tu não fizer nada, Deus levantará outro meio de escape e ele cobrará de ti, mas ele não deixará de livrar a nação. Aí o texto sagrado diz, pastora Sala, que Esther se vestiu, ela se vestiu de vestes reais. No original ali não está falando de roupa. No original está dizendo, e ela se vestiu da autoridade do reino. Mas não o reino da terra, o reino de Deus. Ela se vestiu do reino. Quem aparecia na presença do rei sem autorização perdia a cabeça. Só que ela está vestida do reino. E quando você está vestido do reino, não tem porta fechada, não tem rei, não tem grande. Se vista do reino, minha irmã. Se vista da autoridade do reino. Ergue a tua cabeça. Marcha nessa terra como uma reina de Deus. Não deixe a serpente falar no seu jardim. Aleluia. Jesus morreu na cruz para restaurar isso e vestir vocês da autoridade do reino. É interessante que a mulher perdeu a autoridade de dizer não. Se Eva dissesse não, a serpente solucionaria o problema, mas ela não disse não. De lá para cá a mulher perdeu a autoridade de dizer não. Por isso os abusos, por isso as humilhações e submissão, minha irmã, não tem nada a ver com concordar com o pecado do seu esposo. Submissão na Bíblia não é na vertical, é na horizontal. Não é o homem em cima e a mulher embaixo, é o homem na frente e a mulher atrás. Você tem autoridade para se vestir do reino e dizer para ele: eu não concordo com esse pecado, isso está errado, isso não é de Deus, eu não vou participar. Mas ela é restaurada. No primeiro jardim elas foram humilhadas. No segundo jardim que Jesus ressuscita, quem aparece? As mulheres. No primeiro jardim ela é humilhada, no segundo jardim elas são exaltadas. No primeiro jardim elas foram derrotadas, no segundo jardim elas estão sendo vitoriosas. No primeiro jardim elas perderam a autoridade de dizer não, no segundo jardim elas estão recebendo a autoridade para dizer não, 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 ele não está morto, ele já está vivo. Aleluia. Lá no primeiro jardim elas receberam uma má notícia para ir dar para Adão. No segundo jardim elas estão recebendo uma boa notícia. Vá, se vista do reino e saia anunciando: ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se vista do reino de Deus e compareça. Quando você se veste do reino, irmãos, você se comparece diante de reis. É por isso que a Bíblia diz que a mulher extraordinária faz o seu marido se assentar entre os reis e os príncipes. Ele se vestiu do reino e foi o rei. Porque está o seu semblante assim? E ele disse: como eu posso estar alegre com os muros queimados da minha nação? Porque quem sente, irmão, quem tem Deus, quem está vestido de Deus, ele não consegue esconder o que tem. Não dá para esconder o que tem, a cara denuncia. É por isso que quando você chega no lugar, alguém te olha e diz: você é crente, sem você falar nada. Aleluia. Quem tem, tem, irmão. Não dá para esconder o que tem, não dá para fingir, não dá para ser hipócrita. Quando Neemias chega, ele chega vestido do reino. Ele diz: não dá para enganar rei. A minha nação está destruída, a minha nação está completamente em vergonha, e eu quero pedir ao rei que me dê autoridade para restaurar os muros.
E o rei faz cartas para Neemias. E Neemias pega as cartas e vai. É porque tem crente que quer trabalhar só com a carta, achando que vai ser tudo maravilha. Só que você tem que entender que as cartas não aniquilam Tobias e Sambalate. Quando Deus te der as cartas e a autoridade, não significa que não vai ter Tobias e Sambalates, que não vai ter problemas e dificuldades. Não, a serpente não matou Paulo, mas não diz que não doeu a picada. Não significa que não vai ter luta, vai ter os Tobias e os Sambalates, a oposição. Mas tem um texto na Bíblia, em Neemias, que diz assim: e eu me levantei de madrugada quando cheguei em Jerusalém. Reuni poucos e não muitos, para ter uma visão panorâmica de Jerusalém. E não revelei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Como que Deus restaura, pastor? No segredo. Dá um toque nessa irmã e diga para ela: fecha a boca, guarda o segredo, para de falar, porque quem fala muito dá bom dia ao cavalo. Guarda o segredo. A Bíblia diz que aquele que anda praguejando, reclamando, revela o segredo, mas o fiel encobre o negócio. Neemias foi de madrugada no segredo. O problema é que a gente não entende Deus. Deus trabalha no segredo. Mateus 6,6: tu porém quando orares, entra no teu quarto, ora em secreto, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará publicamente. É em secreto. Guarda aqui, minha irmã, ó. E aí, como é que vai? Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Aqui em secreto, ó. Quando aparecer Geazim, ele significa o crente curioso que quer saber da sua vida e não pode fazer nada por você, que o cajado dele está com defeito. E aí, me conta, vai tudo bem. Guarda aqui, ó. Eu só revelo o homem de Deus. Sai da minha frente. Agora, quando a vitória chegar, bota a boca no trombone. Levante a mão para adorar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Guarda o segredo. Vai no segredo, minha irmã. Aleluia! Resistência no segredo. Segredo não é fraqueza. Para você é uma fortaleza. Eu sei que você é uma sobrevivente. Você aprendeu a renascer em silêncio. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A sua resposta é o sucesso e a sua vingança é a vitória. As árvores quando caem faz muito barulho, mas quando está crescendo elas crescem em silêncio. Aleluia. Guarda o segredo. Não precisa, que coisa feia, minha irmã. Você é melhor do que isso. Por favor, você é melhor do que isso. Pare de colocar indireta no Instagram. Pare de colocar respostinha no Facebook. Você é melhor do que isso, minha irmã. Em nome de Jesus. Vai dizendo: vai tudo bem. A tua resposta é Deus. Aleluia. Tu és um paradoxo. Você é como uma bomba atômica que explode, destrói as fortalezas do inimigo sem fazer barulho. É como aquela mulher do fluxo de sangue. Enquanto a multidão está gritando em cima, ela vai por baixo rompendo. Em segredo. Em cima ninguém está vendo nada, e por baixo ela está rompendo. Em segredo. O problema é que ninguém quer ir por baixo, porque por baixo no segredo pisam na tua mão, é poeira na cara. Por baixo bagunça a maquiagem, você só chora no culto, só chora. As irmãs, olha o que está passando com a irmã, não entende, chora, é por baixo. Mas todo mundo quer ir por cima, só que por cima a multidão te mata, mas por você vai no segredo com Deus e rompendo. Ninguém está vendo, e Jesus de lá, ela está pensando que eu não estou vendo ela rompendo.
Ela está pensando que eu não estou vendo. E ele dá uma ajudinha. Quando a multidão está empurrando ele, ele para ajudar ela a chegar. Parece que vejo. Você não vê, é problema seu. Parece que vejo Jesus fazendo assim, ó. Para ela, vai, toca. Vem por baixo. Quando ela toca, aleluia, saiu virtude. E quando toca, Jesus diz: para tudo agora. Pedro corre à espada e diz: o que foi, Senhor? Eu disse: calma, Pedro. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Apareça. E ela lá embaixo, pastora Sara, o coraçãozinho. E ela lá embaixo, ela diz: agora quando eu levantar eu vou morrer. Porque mais santo do mundo, impuro, você é apedrejada. Então ela se esconde. E o pensamento dela é esse: ele vai me matar, eles vão me apedrejar. Quando eu revelar, eu toquei nele e tornei ele imundo. Porque ela, pela lei, ela não podia sair de casa, porque era considerada imunda. E o pensamento dela, e o texto diz assim: e temendo e tremendo. E ela tremendo. E o segundo pensamento dela, que é o seu: como ele sabe que eu estou aqui embaixo? Como ele me descobriu aqui? Eu estou aqui no meio de mais de 15 mil pés, escondida aqui embaixo. E como é que ele sabe que eu estou aqui? Jesus está dizendo: eu sei onde tu estás. Oh, eu te conheço. Eu sei o número do teu sapato. Eu sei o que você escutou no trabalho. Eu conheço os teus traumas, as tuas feridas. Eu conheço a tua dor. Eu conheço os teus dilemas. Eu sei aonde você está. Eu te vejo aí, aonde ninguém te vê, aonde ninguém te conhece. O Nazareno está dizendo: eu estou te vendo aí embaixo. Dá um toque na tua irmã e diga para ela: vai por baixo rompendo, ele está te vendo. Na oração, quando Esdras volta para restaurar a palavra, ninguém dá ouvido a Esdras. Então Esdras se senta no centro da cidade, na praça, e rasga as vestes e começa a orar. O fazendeiro vai passando com a enxada para ir para o trabalho de manhã e vê Esdras sentado, chorando e orando. De tarde, pela noite, quando ele vai voltando para casa do trabalho, ele encontra Esdras lá. No outro dia de manhã, quando ele vai trabalhar, Esdras continua chorando e orando. Quando ele volta do trabalho, aí ele não aguenta mais, se senta na frente de Esdras e diz: pare de chorar, nós nos arrependeremos do nosso pecado e serviremos ao Senhor. Oração. Oração faz milagres. Oh, irmãos. Deus vai restaurar, querida. Eu não sei como é que está a tua família, os teus filhos, o teu casamento, a tua vida. Deus me manda vir aqui para te dizer: Ele vai restaurar e vai reconstruir. Eu tenho um irmão chamado Ricardo. Meu irmão aceitou um trabalho na Bahia e foi trabalhar dirigindo para o Correio. E ali conheceu um rapaz. E o rapaz ofereceu crack para ele. Ele já estava fraco na fé. E Ricardo experimentou o crack. Ele era presbítero. Se apartou dos caminhos do Senhor. E ficou 20 anos enterrado no crack. Em Madrid tem um lugar chamado Canhada Real, Valdemir Gomes. É um lugar onde só vende drogas. Não tem asfalto, é chão de barro. Parece que você está entrando no inferno. São várias casas que vendem droga. Quando você entra dentro dessa casa, não tem móveis.
Tem só um banco de cimento e é tudo escuro. E as pessoas pelo chão usando droga e 2 homens na mesa sentados e os guardas na porta. Eu nunca pensei que eu testificaria que existe zumbi, morto-vivo, e eu vi ali. Zumbis, literalmente zumbis. Meu irmão desaparecia 15 dias enterrado lá. E eu ia para buscar ele de casa em casa. Quando eu encontrava ele, as unhas estavam negras. 15 dias sem tomar banho. Magro. E quando eu chegava ele lá, que eu via ele daquele jeito. Ele segurava na minha mão e dizia: me ajuda, meu irmão. Me tira daqui. Pegava meu irmão, estava ali da fogoneta, levava para casa. As roupas a gente tinha que queimar. Botar fogo. Isso gerou problemas na sua família, o seu filho, a sua filha, a Rebeca, que Rebeca nasceu com um pai viciado em crack. Toda a vida dela que ela viveu e cresceu foi com um pai viciado em crack. Abandonando a casa, a família. Mas o nosso Deus é um Deus de restauração. Aleluia. Eu dizia para minha mãe: não desista. Deus tem uma promessa na vida de Ricardo. Ricardo passou a dirigir para uma das maiores máfias da Espanha. Virei de cabeça de céu. Eu disse: agora meu irmão não vai sair daí nunca. Porque era muito dinheiro. Ele dirigia, ele disse que passava com o carro recolhendo dinheiro nos estabelecimentos, nos prostíbulos, e a gente orando, dizendo: restaura, Jesus. Restaura, Senhor. Mas como meu irmão vai sair daí? Como eu... É impossível. E Deus dizia: eu estou trabalhando. Aí esse chefe dessa máfia viajou para o México. Lá no México mataram ele, esquartejaram. Porque quando Deus tem um negócio, Ele mata. Se ficar no caminho, Ele mata. Quando eu estou já em Maiorca, eu estava em Figueiras, aqui ainda. Saindo daqui, minha mãe me dá a resposta: seu irmão foi preso. Está no presídio em Madrid. Deram 3 anos para ele. Foi no período da pandemia. No finalzinho da pandemia. E nós orando, minha mãe correu o dinheiro para pagar a advogada. E a advogada devolveu o dinheiro a ela. E disse: dona Marlene, fique com o seu dinheiro, porque o seu filho vai ser deportado. Quando ele cumprir os 3 anos e sair, ele vai ser deportado. Minha mãe entrou em desespero. Que ele disse: quando ele voltar para o Brasil, usuário de droga como ele vai morrer. Porque ele vai roubar para satisfazer o vício e vão matar ele. E minha mãe ficou desesperada, começou a chorar, me ligou desesperada, chora, não vai. E aí eu fui para o joelho orar e eu falei: Senhor, não deixa meu irmão voltar para o Brasil, não. E ele me disse assim: ele não vai ser deportado.
A advogada devolveu o dinheiro, porque ela disse, não tem como ele não ser deportado. E Deus me disse, ele não vai ser deportado. Eu liguei para minha mãe e disse, minha mãe, Jesus me disse que ele não vai ser deportado não, fica tranquila. Quando chegou no dia dele sair, deram o papel da expulsão. Quando ele vai sair do presídio, que deram o papel para ele, no dia dele sair, o lockdown geral do Covid. Caiu o dia da saída, no dia do lockdown geral. Quando abriu as portas do presídio, não tinha polícia nenhuma do lado de fora para pegar ele, porque era lockdown. Era minha mãe que estava do lado de fora, dizendo, vem. Pegou ele, levou para casa. Aí minha mãe me liga e disse, seu irmão vai aí para sua casa. Eu disse, minha mãe, na minha casa ele não pode vir. Eu estou aqui em Maiorca agora, estou começando o ministério, o Ricardo, do jeito que está aqui, não pode vir. E aí ele disse, meu irmão, Jesus me libertou. Ele disse, como te libertou? Ele disse, lá dentro da cárcere. E lá dentro tem mais droga do que fora. Lá dentro é que tem para usar mesmo à vontade. E aí ele disse, lá dentro, mas como lá dentro? Ele disse, sim, lá dentro. Jesus me visitou. Irmão, a gente colocou Ricardo aqui fora 20 anos. Em Majadahonda é um bairro de rico em Madrid, uma clínica, ele recebeu uma bolsa para entrar na clínica, caríssima, que filho de juiz, de jogador de futebol vai, ele foi gratuito, participou de todo tipo de tratamento, de processo, de clínica, de tudo, nunca libertou. Quando ele está dentro da casa e no lugar mais improvável, Jesus chegou. Ele vai restaurar. Aleluia! Ele chegou aqui, meu irmão, com um correntão no pescoço, com a cara de John, que ainda magro, com a mão na frente e outra atrás, sem os filhos, sem esposa, sem trabalho, sem dinheiro, 20 anos sem documento, ilegal. Chegou aqui na minha casa. Quando ele chegou, ele disse, e aí? Eu disse, e aí nada. Aqui comigo você só tem um destino, trabalhar para Jesus. Vamos para a igreja fazer a obra. Ele disse, eu não quero fazer a obra não. Eu disse, tem que ir, Ricardo. Quer ser abençoado? Vamos fazer a obra de Deus. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada de trabalho. Eu disse, se dedica para Jesus. Muda essa roupa aí, tira essa corrente do pescoço, bota uma roupa de crente aí e vamos para a igreja. Ele disse, não, mas a roupa não tem nada a ver. Eu disse, troca, infeliz, e vamos para a igreja, que Jesus está trabalhando na sua vida. Ele trocou as roupas, começou a se vestir como pastor, aleluia, presbítero. E aí ficou lá no banco, trabalhando para Jesus. Aí de repente o telefone toca, um argentino, e disse, eu estou precisando de um trabalhador. Eu disse, meu irmão, coloquei ele. Ele disse, vou fazer o quê, Riolando? Eu disse, peão, meu filho, peão, botar cerâmica, vai, como peão. Ele foi como peão, quando voltava injuriado, e eu dizia, não, trabalha, vai se humilhando, Jesus está trabalhando. E ele foi aprendendo, irmão, aprendendo. Ele ficou em uma perfeição tão grande de fazer cerâmica, botar cerâmica, de fazer banheiro, de fazer cozinha, que o argentino ficou doido. E aí ele começou a prosperar. Alugou o apartamento dele. Aí veio a esposa. Aí veio a filha. Aí veio o filho. Aleluia. Aí foi consagrando. Aí disse, vamos para Madrid agora, lá para a convenção. Para quê? Vai ser consagrado evangelista. Dobra o joelho. Quando ele entrou em Madrid, a igreja não acreditou que conhecia ele, irmão. Quando viu ele de paletó e gravata, o pastor deu um microfone e ele disse, Jesus liberta. Oh, glória! Consagrei ele a pastor, ele é o vice-presidente, está lá na igreja. Amanhã quem prega é ele. Aleluia. Saiu o documento dele, irmão. Ele pegou o documento. Tem mais ou menos uns 5 meses, 20 anos. E ele foi Menorca. Quando ele pegou o documento da carteira, ele me ligou e disse, meu irmão, Deus é fiel. Deus é fiel, abriu a empresa dele agora, irmão. Semana passada ele pregou uma obra de 150 mil. Comprou um Peugeot novo, aquela furgoneta 0 km, 0.
comprou um apartamento agora no Brasil, na beira da praia. Sabe o que é beira da praia? Na beira da praia comprou um apartamento, tá a filha ali, ó. Olha lá como ela tá chorando, ó. Tá pregando a palavra de Jesus, canta na igreja. Deus vai restaurar. Dá um toque de quem está do seu lado e diga: Deus vai restaurar. Deus vai restaurar o teu filho, a tua filha, a tua casa, o teu casamento, os teus negócios. Deus restaura. O filho dele tem 20 anos, Paulo. E um dia Paulo estava em casa. E Ricardo levantou de noite. E Paulo levou o colega para dormir em casa. E ele de noite ele foi no celular do colega para roubar o celular para usar droga. E o colega acordou e Paulo: não faça isso, meu pai. E ele empurrou Paulo. Paulo caiu. E ele pegou o celular e levou. E Paulo, na frente do coleguinha da escola, viu o pai roubar o celular para usar droga. Faz pouco tempo que ele comprou o celular. Ele disse: Orlando, não é só um celular. Isso é importante para mim. Isso é importante para mim. E ele foi lá levar o celular para o filho. Disse: meu filho, aquele não era seu pai. Eu não estou te dando esse celular. Eu estou restaurando tudo na sua vida. E o filho, que cresceu revoltado, olhou para ele e disse: você é meu herói, meu pai. Você é meu herói. O filho casou agora e ele foi para Portugal fazer o casamento do filho, irmãos. Como pastor, celebrou o casamento do filho. O Deus de Neemias está aqui. Ele está vivo, ele restaura. Ele muda destinos. Fica de pé comigo, por favor. Ele muda destinos. Vale a pena orar, querida mãe. Hoje, quando nós estamos fazendo o culto lá em Maiorca, minha mãe entra na live e diz: esses são os meus filhos. Pastora Sara, ela levantava de manhã cedo, 5 da manhã, no inverno em Madrid, para ir à cárcere visitar ele. Trabalhava o dia inteiro limpando casa para não deixar faltar o dinheiro para ele na casa. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Vale a pena crer nesse Deus. Isso não é mentira, irmão. Isso não é ficção. Bíblia é verdade, é real. Deus reconstrói. Eu não sei quem é, mas eu queria que você orasse nessa hora comigo. Que saiu um filho teu que está lá no Brasil. É o seu irmão, o seu pai, eu não sei quem. Mas eu sei que você vai vir aqui contar o testemunho do que Jesus fez. E Ele vai fazer, eu quero profetizar. Seus filhos não se perderão, seus filhos serão pastores, empresários, advogados, médicos. Suas filhas casarão, aleluia. Suas filhas terão esposos, filhos. Eu quero profetizar, meu irmão, que você vai ver os filhos dos teus filhos, que você vai ver as filhas das tuas filhas, minha irmã, aleluia. Vai preparando aquela plaquinha para você colocar na entrada da tua casa: eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh, Ramaiassé, cerre teus olhos. Oh, o Espírito Santo está soprando aqui para te dar força. O Espírito Santo está soprando aqui para te dar ânimo. O Espírito Santo está soprando aqui para te dizer: não desista. Eu estou colocando os blocos. Eu estou colocando os blocos nos muros. O reblai, o reblaste, reblai, amarabachoribihai. E calabarabaxarabalabarabaxarabar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 abarabaxara
Em teblou, revlaiorovolas, teblaiorovodarabás. Sopra, Espírito Santo, aqui. Receba línguas estranhas agora. Receba línguas de renovo agora. Receba fogo, receba renovo, receba a graça de Deus. Quero declarar teu nome sobre toda mente e coração.